Bem-vindos então a mais um webinar da APH. Este será o terceiro desta série e o quinto de outra série não oficial. Uh, o, uh, o nosso tema de hoje, como sabem, tem a ver com associações lusófonas. Nós temos vindo a ter a sorte de participar nos trabalhos de algumas associações de língua oficial portuguesa e achámos que faria todo o sentido trazê-las para um destes webinars, porque uma coisa é provavelmente lerem aquilo que é dito ou aquilo que está escrito no nosso boletim, no nosso periódico. Outra coisa é ouvirem as pessoas dessas associações e dessas realidades falarem de viva voz. Há sempre algumas regras nestes webinars. Eu estou só aqui a tentar pôr o nosso amigo Caetano Martins como o nosso anfitrião. E pronto, Caetano, a bola é tua. E vamos continuar com a nossa apresentação. Para já, agradeço a todos a presença e o vosso interesse. Como já disse, o tema do webinar da APH de hoje é o trabalho das associações de pacientes ligadas à patologia da hemofilia, mas não só. Vamos poder ouvir as associações de países de língua oficial portuguesa. Realmente nós temos este património em comum, que é a língua portuguesa, mas também partilhamos uma patologia. E é sobre os desafios que essa realidade nos apresenta que vamos conversar hoje. Regras. Como sabem, estas sessões são gravadas para em breve poderem ser divulgadas online, especialmente para quem não pode estar presente hoje. Vou voltar a pedir a todos que mantenham o seu microfone desligado. Quem não quiser que o seu rosto surja na gravação, basta desligar a câmara. Tem essa opção aí no canto inferior esquerdo, a opção de desligar o vídeo. Quem mantiver a câmara ligada estará então a dar autorização para depois aparecer no vídeo final. O debate demorará à volta de 45 minutos, após os quais teremos 15 minutos de perguntas e respostas. Responderemos às perguntas que forem enviadas anonimamente através do bate-papo para o anfitrião APH. Neste caso é o José Caetano Martins. Portanto, meus amigos, qualquer pergunta que tenham para fazer, façam ao José Caetano Martins, que é aquele senhor que está ali com os auscultadores escuros. É ele que está a dizer adeus. Muito bem. Obviamente, façam as vossas perguntas, todas as perguntas que quiserem. Não há perguntas menos interessantes, são todas importantes. Indiquem a quem a pergunta é dirigida e tentaremos responder a todas. Como todos sabemos, o contexto atual de pandemia, que nunca mais acaba, impede-nos de realizar eventos presenciais. E nesse sentido, a APH tem procurado estar próxima da nossa comunidade através destes webinars e continuamos juntos e continuamos a trabalhar e continuamos a ser uma comunidade. Por outro lado, a sessão de hoje, pela sua natureza internacional, talvez dificilmente se realizasse nos moldes presenciais. Talvez esta seja a melhor maneira de se fazer isto, porque vai ser uma conversa entre 3 continentes, 2 hemisférios e 4 realidades diferentes, portanto, quem sabe se não será a primeira de muitas. E no que toca a realidades, foi principalmente esta diferença de realidade que nos levou a pensar neste tema. Não nos podemos esquecer que vivemos num mundo onde 70% das pessoas com hemofilia não têm acesso ao tratamento e é fundamental que se dê a palavra àquelas pessoas que vivem uma realidade diferente da nossa. Em primeiro lugar, enfim, porque todos, e não interessa o lugar onde nascemos e vivemos,
mas todos temos direito ao mesmo sonho de uma vida igual à dos outros. Depois, para que quem se encontra hoje confortável com o que tem, perceba que nada disto se conquista facilmente, nada é garantido e tudo obriga a trabalho e a atenção constante. Existem questões de acesso igual ao tratamento, existem questões de equidade nesse acesso, existem questões humanas e pode até parecer paradoxal, mas estas questões são, na verdade, desafios. E o trabalho das associações de doentes ou de pacientes, que é uma palavra melhor, é o de aceitar estes desafios, sejam eles quais forem, e de encontrar soluções. Vamos poder ouvir falar de realidades diferentes e de desafios diferentes, mas não vamos perder de vista que o objetivo é sempre igual para todos. Queremos acesso ao tratamento, queremos uma melhor qualidade de vida para as nossas comunidades e queremos ser iguais à maioria das pessoas. E esse é o nosso trabalho. Os nossos convidados de hoje têm estado na linha da frente nesse trabalho. Eu vou passar a apresentá-los. Eu só peço que, quando eu disser o vosso nome, por favor, digam adeus, porque nós temos aqui um painel, um mosaico de muitos rostos, e apesar de todos eles estarem identificados, o melhor será que nos apresentemos também assim. Do Brasil e da Associação dos Hemofílicos do Espírito Santo, temos o Francisco Careta. Ele é, entre outras coisas, biólogo, é professor de Hematologia e Patologia na Universidade Federal do Espírito Santo. É também vice-presidente da Associação dos Hemofílicos do Espírito Santo, que existe desde 1989 e que desenvolve ações de educação da comunidade com coagulopatias e atua junto do poder público para a melhoria do atendimento no Estado do Espírito Santo. De Angola, da Liga dos Amigos de Doentes Hematológicos de Angola, temos um dos seus membros fundadores, o José António, que é pai de 3 filhos, é formado em Informática de Gestão. A LADA tem como objetivo a criação de condições apropriadas para a assistência das inúmeras dificuldades que se deparam as pessoas com hemofilia e outros distúrbios hemorrágicos em Angola. De Moçambique, temos o nosso já bem conhecido Nelson Damião, da Associação Moçambicana de Hemofilia e outras coagulopatias congénitas. A AMH luta pelo diagnóstico, pelo tratamento e pela qualidade de vida dos seus associados. O Nelson, além de ser já avô, o Nelson é o nosso avôzinho, é formado em Administração Pública e é o presidente da AMH. Então, se calhar eu ia começar precisamente pelo Nelson. Nelson, um dos pontos desta conversa será dar a conhecer a realidade nos vossos países. Eu pude estar em Moçambique, mas para quem não sabe e quem não pôde lá estar, Nelson, como é que tu descreves a realidade atual em Moçambique para as pessoas com hemofilia? Temos o Nelson Algures. Não vejo cá o Nelson. Agora já está a entrar o Nelson. Por momentos tinha caído. Então, se calhar, eu farei a pergunta ao Nelson a seguir. Eu tinha visto mesmo aqui ainda agora. Estava, mas está a pedir para ingressar, portanto ingressou agora. Ok. Se calhar reformulas a pergunta. Vamos passar a palavra ao José António, que este está mesmo aqui à minha frente. Olá, José António. E depois passamos a falar com o Nelson. Apesar de ser mesmo um país africano, a realidade de Angola é algo diferente da de Moçambique. Concordas, José António? Realmente, boa tarde pessoal, olá pessoal, já é noite, né? Boa noite. E realmente, em Moçambique as coisas estão um pouquinho mais avançadas, né? A sociedade tem mais tempo e pronto, já vem lutando com isso há mais tempo. Cá em Angola, por acaso, a hemofilia é conhecida já, posso dizer, há cerca de mais de 20 anos, mas
restritamente, ou seja, algum pessoal médico num certo hospital, nesse caso que é o hospital pediátrico, David Bradino, é que tinha conhecimento sobre hemofilia, não num todo em Angola. Então, a nossa realidade ainda é muito difícil em relação a Moçambique. Difícil ainda. Só para o Nelson, só para o Nuno ver que em Angola só tem um hospital que dá assistência ao pessoal hemofílico. Num país desse todo, só em Luanda, que é a capital, e só num hospital pediátrico é que atende todo paciente, toda pessoa com hemofilia, seja ela adulta ou criança. Aliás, a pediatria do hospital pediatra para as crianças, mas nós os adultos ainda somos vistos lá. Não temos um hospital que trata para atender adultos, então recorremos todos à pediatria. E são poucos médicos especializados para atender propriamente o pessoal com hemofilia. Isso acaba por causar um problema porque muitas vezes tens. Porque eu quando lá estive, essa foi uma das coisas que vocês falaram. Tu tens homens graúdos, né, homens feitos, que se forem a outro hospital não terão atendimento e forçosamente têm que ir para o hospital pediátrico. Olha, e agora é agora que alguns hospitais, quando você fala de não sou hemofílico, eu tenho hemofilia, que ele já consegue te dizer lá, não, isso vai ter que se dirigir lá ao hospital pediátrico, porque é lá onde cuidam desses casos. Antes tu falavas isso e o pessoal ficava assim, os técnicos médicos, hemofilia, que é isso? Que é isso? E não conseguia estar dizendo ela, não sei, lá, alguns reuniam-se para ver se algum deles já ouviu falar, ou coisa parecida, para te encaminhar. Outros não, isso aqui nunca ouvimos, e tratavam de modos, de forma que ele conheceu, né? Para tratar um sangramento, por exemplo, assim externo, que ele apareceu o caso na frente. Os casos mais perigosos são os sangramentos internos. Só para tu saberes que o meu irmão mais novo, né, o primeiro filho da minha mãe, que faleceu com 8 meses, foi feita uma cirurgia por falta de conhecimento. Ele matou, foi a cirurgia que foi feita. No braço estava inflamado. Então, o médico, conta a minha mãe, né, o médico que disse que não, isso já está inflamado assim há 2 dias ou 3 dias. Vamos lá suturar, né? Para ver o que é que tem, ou seja, para retirar o sangue que está estragado dentro do corpo. Então, assim, fizeram... Há uma falta muito grande de informação mesmo na parte clínica. Clínica, pois, mas agora já está diminuindo bastante. Agora já está diminuindo bastante. Eu, por acaso, já fui convidado para palestrar na universidade, na enfermagem ou para o laboratório, né, técnicos de laboratório do último ano. Por acaso, uma das pessoas foi mesmo a doutora Vissolela, que me convidou para ir na turma dela. E então, já se ouve mais agora, há cerca de 2 anos, 3 anos, já se ouve mais a falar de hemofilia do que antes. Antes era um bicho de 1000 cabeças. Okay. Agora se ouve mais. Eu acho que o Nelson já está de volta. Nelson, consegues ouvir-nos? Sim, consigo ouvir, mas estou com dificuldades também de te ver. Ok. Então, se calhar, se quiseres, podes sempre desligar o vídeo e continuar, talvez mais facilmente nos verás e nos ouvirás. Certo, mas consigo ouvir. Ok. Nós estávamos a falar, eu tinha passado a bola inicialmente para ti, até perceber que tinhas caído da reunião. A pergunta que eu tinha feito era como é que tu descreves a atual realidade em Moçambique para as pessoas com hemofilia? Perdemos o Nelson. Perdemos. Bom, caiu novamente, sim. Bom, Francisco, vai ter que ser o Francisco a continuar. E a pergunta básica... Olá, Nuno. Sim, Nelson. Nós estamos com problemas de internet, houve corte de energia, de repente estabeleceram, mas em todo caso consigo te ouvir agora. Ok, Nelson. A minha pergunta para Moçambique é
Qual é a ideia que tu podes passar às pessoas que não estão aí, que não vivem em Moçambique, sobre a realidade da hemofilia no teu país? Como é que tu descreverias essa realidade? Vamos ver se é desta. Primeiro, cumprimentar todos os participantes deste webinar e dizer a realidade de Moçambique com relação à hemofilia é que, ao nível dos profissionais de saúde, já se fala da hemofilia. Na comunidade ainda é um problema, e o problema está mesmo na informação, na falta de informação, que 20% da população, das pessoas têm informação sobre esta doença, que acaba não sendo doença, não é? Mas nas zonas urbanas já se fala de hemofilia, e tudo deve-se ao trabalho que a Associação Moçambicana de Hemofilia está a desenvolver. Bom. O Nelson caiu novamente. Ok. Vamos mantendo para manter a conversa dinâmica, eu vou passar ao Francisco. Francisco, aí desse lado do Atlântico, ou como tu dirias, aí do teu lado do Atlântico, o Brasil terá uma realidade homogénea, ou será que a situação varia muito de Estado para Estado? Boa tarde para quem está no Brasil, boa noite para quem está nos demais países. Obrigado pelo convite, Nuno, de poder participar. Estou como vice-presidente da associação, a presidente está aqui, a Rosiane Pereira, ela é presidente da Associação dos Hemofílicos do Espírito Santo. Bom, no Brasil, teoricamente, o tratamento deveria ser o mesmo, mas não é, porque a gestão do tratamento é de responsabilidade do Estado, de cada Estado. Então, o governo federal, né, é responsável por comprar a medicação e distribuir essa medicação para os diferentes estados. Então, por isso que, teoricamente, todo paciente com hemofilia no Brasil deveria ter o mesmo tratamento. Mas não é por quê? Porque como a gestão, a responsabilidade pelo diagnóstico, por tratar o paciente, por distribuir a medicação para o paciente, compete a cada estado. Então, o que a gente observa é que aqueles estados que são mais ricos, aqueles estados que são mais desenvolvidos, eles vão possuir uma estrutura de hemocentro que, na maioria das vezes, é melhor do que os estados que são mais carentes. Então, por causa disso, a gente vê uma diferença, principalmente naqueles estados onde a quantidade de centros de tratamento é muito pequena. São poucos, aliás. Então, por exemplo, no meu estado, que é o Espírito Santo, que é um estado territorialmente muito parecido com Portugal em tamanho, nós temos 5 centros de tratamento, bem distribuídos ao longo do norte ao sul do estado. Enquanto que a gente tem estados, tal como a Bahia, que talvez seja um estado que vai ser 8, 10 vezes maior que o Espírito Santo, tem apenas 2 centros de tratamento que são muito próximos. Então, vão ter pacientes que vão ter que viajar uma distância de 600, 800 quilômetros para buscar tratamento. Enquanto que aqueles pacientes que moram mais próximo à capital vão ter acesso muito mais fácil, vão tratar melhor e vão poder realizar profilaxia de uma forma muito mais eficiente, por exemplo. Então, varia muito no Brasil. Mas o que a gente pode dizer é que no Espírito Santo, que é o meu estado, dado a sua pequena dimensão territorial e por ter 5 hemocentros, quem tem hemofilia acaba que, na grande maioria das vezes, não precisa viajar fazer grandes viagens para pegar a medicação. E nesse caso, aí, no vosso estado, haverá uma maior, nem sequer a igualdade de acesso, é uma maior equidade. Porque uma pessoa que tenha que fazer 600 km para ir buscar um tratamento que outra pessoa só tem de fazer 20, há logo aí uma desigualdade. E provavelmente não vai fazer profilaxia corretamente. Não vai tomar medicação 2 ou 3 vezes por semana, ou na frequência que o médico estabelece. Sim, vai tentar espaçar as dosagens para tentar ir menos vezes ao hemocentro. E a profilaxia é generalizada? Sim, todo paciente que tem menos de 2%,
de fator 8 ou de fator 9 têm direito à profilaxia, e os pacientes que têm mais do que 2%, mas que têm a clínica de sangrar, também pode ter acesso à profilaxia. Ok. Caetano, tens ideias onde andará o Nelson? Não, ele não está cá, pois não. De facto, ele mencionava problemas de conectividade, não está cá. Ok, vamos continuar na esperança que o Nelson consiga regressar, porque ele tem uma história bem engraçada. Engraçada no sentido que é uma boa ideia e que seria bom que ele falasse. E agora que já discutimos um pouco da realidade, mais de Angola e do Brasil, ou do Espírito Santo, talvez não fosse má ideia falar um pouco dos principais desafios que as associações enfrentam. Isto principalmente no trabalho que há a fazer dentro da própria comunidade, junto dos próprios associados. José António, em Angola é fácil trazer para a vida associativa os membros da comunidade angolana? Muito difícil. Muito difícil. Primeiro porque em Angola o pessoal ainda é muito tradicional. Muito tradicional, ou seja, dá-se o caso que numa família nasce o primeiro caso, né, uma mulher com hemofilia. Olha, para começar, é problema. É problema, o casal começa a ter grandes problemas, um acusando o outro e sucessivamente. Depois vão estendendo a confusão para a família toda. Um casal ou outro que, prontos, talvez tenha ligado a algum familiar que trabalha na saúde ou amigo, então já tenta se informar mais para saber o que é que se passa. Então a coisa não alastra e procura um aconselhamento e a coisa fica meio caminho andado. Mas o pessoal angolano é muito tradicional mesmo. Então isso realmente é um problema ainda aqui, trazer o pessoal, a comunidade, os membros das associações ou da associação, da Liga ainda para participar das atividades da associação. E também tem o caso do trabalho. O trabalho cá em Angola, ou seja, é preservado, ou seja, cada um que trabalha guarda esse trabalho a 7 chaves, ou seja, não pode faltar por nada, porque para começar é muito difícil ingressar no mundo do emprego e depois quando já lá estás, tu tens que preservar aquilo a 7 chaves, não podes faltar por nada, e às vezes até quando eles dispensa é enmarcado, posso dizer, é enmarcado. Então, pronto, caso ou outro, né, que seja diferente, mas o pessoal, quando você marca uma atividade, marca uma reunião, alguns aparecem, talvez porque marcaste no final de semana, quem não trabalha no final de semana, no sábado, domingo, ou então tem folga naquele dia e pode aparecer, mas tem sido uma dificuldade tremenda trazer os membros associados para trabalhar e a própria comunidade. Da comunidade a gente recebe algum feedback, não muito, mas a gente recebe quando a atividade é aberta, principalmente, então a gente recebe algum feedback da comunidade e pronto. Mas para os internos, realmente, que é aquilo que a gente precisa, que eles trabalhem, que precisam, que passam informação na família, nos amigos, nas pessoas mais próximas, para que tenham conhecimento, tem sido muito, muito difícil. Tu vês, a mãe manda a própria mãe, né, manda a avó do filho, a mãe nem sequer vai no hospital, vem o pai não acompanha, vem a mãe, às vezes vem a prima ou a tia. Então ficam assim a esqueirar-se, a fugir, né? E acabam nós acabamos tendo grande dificuldade de trazer esse pessoal junto de nós, junto à associação, e para participar das atividades. Então tem sido ainda um trabalho árduo, né? José, achas que é um problema cultural ou será um problema de falta de informação ou as duas coisas juntas? Eu vou dizer as duas coisas juntas. A gente tem trabalhado muito para divulgar nos meios de informação, né? Tem trabalhado muito para divulgar a coisa, mas a cultura também não ajuda muito. Não ajuda muito. Bom, na cidade, cá na capital, né? Mas vou falar mesmo no centro da capital, isso já não é um problema.
Mas mesmo cá na capital nós temos aquelas cidades, bairros ainda muito afastados do centro, que pronto, são muito tradicionais ainda. Bom, as outras províncias pior ainda. Mas eu digo as duas por causa disso mesmo. Tu chega a casos, por exemplo, há muitos casos cá em Angola, dos que nós temos diagnosticados, cerca de 85, foram descobertos por circuncisão. O sangramento que não parava do sangramento descontrolado, muitos já na fase adulta, 2 anos, às vezes até os 12 ou 10 anos. E só para não ver que fora da cidade, nas comunas, né, assim, fora da cidade, o pessoal que quando vai fazer a circuncisão, dá-se o caso que tem muito sangramento, muitos casos até são perdidos vidas por causa da circuncisão, essa família é afastada, bom, essa família tem algum problema, bom, eles lá não têm a informação, não tem a luz, não tem TV, a informação é muito difícil de chegar lá, por causa dos acessos também, mesmo as infraestruturas, né? Acesso para carro, para a pessoa chegar lá, é muito difícil. Então, bom, eles vivem ainda com aquele tradicionalismo lá. Então, é muito difícil às vezes fazer chegar a informação nesses locais. E achas que quando a informação chega lá, ela é bem aceita? Olha, realmente o povo angolano é um povo muito acolhedor. Não importa se for lá ou não, mas é um povo muito acolhedor. E quando tu chegas lá, primeiro, é lógico, né, falar com um líder lá do local, e pronto, ele vai olhar, vai ver as intenções, vão conversar, e depois dali a informação chega, espalha e pronto. Okay. Tu vai chegar lá, vamos supor que nós levamos lá a informação, só que depois é dar sequência naquilo que a gente vai fazer lá. Aí ainda está a pior dificuldade também. A gente leva a informação. Vamos supor que a gente levou um equipamento móvel, a gente vai fazer um diagnóstico, coisa parecida. Mas depois, para sustentar aquela ideia, para continuar a trabalhar lá. Isso é um trabalho realmente muito difícil. Eu vou tentar... Nelson, estás online? Olá, Nuno. Já estou de volta. Agora estamos a ouvir-te bem. Estávamos aqui a falar, e o José António já falou um pouco sobre isso, sobre a dificuldade que se calhar é transversal a todas as associações, que é trazer os membros da comunidade para as atividades que vamos desenvolvendo. Tu já estás na AMH há algum tempo, achas que a adesão da comunidade às atividades da vossa associação tem vindo a aumentar? Qual é a análise que tu fazes? Bom, no caso de Moçambique, é um problema também comum, igual a do Brasil e a de Angola, mas é sempre assim, enquanto os outros saem, outros aparecem para reativarem a Associação Moçambicana de Hemofilia. E na nossa experiência e na minha experiência particular, pessoal, aliás, a associação não pode parar em nenhum momento, mesmo na ausência de uma ou duas, 3 pessoas. O que tem acontecido é que fazemos o possível de partilhar primeiro os nossos estatutos, de dispor os estatutos, os nossos documentos internos em todas as plataformas, tanto como o nosso WhatsApp, tanto como outras vias. Assim, quem estiver interessado, quem queira se juntar ao nosso movimento, o faça e cumpre com todas as orientações que o documento oferece. Neste momento, a Associação Moçambicana de Hemofilia tem 102 membros, dos quais temos 32 membros ativos, oferecem todo o gás, não em dinheiro, mas em termos de ideia, participam nas atividades que nós temos desenvolvido, sempre quando convidados ou não convidados aparecem nos nossos escritórios e partilham suas ideias. O que quer dizer que
temos tido dificuldades de conseguir incluir todos os membros e não tem sido fácil, mas a dado momento percebemos que para conseguir juntá-los, todos os membros, os ativos e não ativos, é mesmo imperioso criarmos iniciativas que estejam de acordo à realidade de cada pessoa, de cada membro. Porque nem todos os membros têm tempo disponível para estarem na associação, e sempre que tem um tempo deles, têm aparecido na nossa sede e partilham as suas ideias. Eu lembro, deixa-me dizer, Nelson, que eu lembro-me quando estive aí em Maputo, nós fizemos uma reunião de jovens, nunca me vou, do vosso comitê de jovens, nunca me vou esquecer. A reunião demorou o quê? 8 horas? Certo. E só acabou porque foi uma reunião ao ar livre e de repente ficou de noite. E aquilo tinha continuado. Eu lembro-me do entusiasmo que havia. Eu lembro-me de um membro que viajou uma semana, não foi, para estar nessa reunião? Sim, viajou 4 dias. 4 do dias. Do Niassa para Maputo. E conseguiu chegar a tempo e se juntar a nós. Sim, e vinha com ideias e contou todas as atividades que a delegação do Comitê de Jovens no Niassa fazia. Portanto, é sempre para ti deve ser recompensante ou recompensador teres Nelson, como fazer uma reunião de 8 horas, deixar as pessoas animadas e deixar todo mundo ali? 8 horas realmente parece bastante tempo. É verdade que havia cerveja, não era? Até nem é bem assim. A questão de transmitir a informação corretamente facilita também com que o membro esteja dentro do contexto. Se tu transmitires mal a informação, acredito eu que as pessoas podem não se interessar, mas se tu transmitires uma informação e que seja credível, com evidências concretas e não só uma forma dinâmica de fazer acontecer o evento com alegria, né? Inspira essas pessoas e em algum momento que podem se juntar ao grupo, ao movimento, para tentarem se libertar. E nós conseguimos fazer isso. E depois o truque é saber continuar e aproveitar todo esse entusiasmo e essa possibilidade enfim, aproveitar esse recurso humano, que é o que as associações necessitam. Agora, diz. Olá, Nuno. A outra estratégia é mesmo na identificação de atividades que lhes possa ser disponível. Ou melhor, possam, dentro do tempo deles, fazerem parte. Neste momento, por exemplo, nós fomos ver que temos muitos jovens. Temos jovens com ideias e são criativos. Definimos criar um canal. Sim, canal Nelson. televisivo. Não contes já isso, Nelson, que isso fica um pouquinho mais para a frente, porque eu antes quero falar com o Francisco. Porque a ideia do Nelson é fantástica. Do Nelson, da AMH. Associação. Sim, eu quero, antes de irmos para aí, falar com o Francisco também sobre este tema. Como é que tu classificas a participação dos membros da tua comunidade no Espírito Santo nas atividades da associação? É uma coisa que surge com facilidade ou é uma coisa que tem que ser muito trabalhada? Tem que ser muito trabalhada e a gente nunca sabe como que vai ser, porque às vezes a gente faz, em algumas situações a gente faz bastante divulgação,
mas mesmo assim as pessoas não comparecem naquele volume que a gente esperaria. E em outras situações a gente tem uma grande adesão. A gente costuma sempre fazer eventos em 2 épocas do ano, em abril, no Dia do Hemofílico, e em outubro, que é o Dia das Crianças aqui no Brasil. E a gente via que assim, a gente tem profilaxia no Brasil desde 2012. E antes da profilaxia, a gente se encontrava com muito mais frequência nos ambulatórios. Então, quem era hemofílico grave estava sempre no ambulatório para receber medicação. Depois da profilaxia, que a gente começou a ter medicação em casa, em quantidade suficiente para um mês, na grande maioria das vezes, a gente acaba que se encontra menos, né? De forma que, para a gente se encontrar, a gente realmente tem que fazer eventos. O que a gente começou a fazer na nossa associação para tentar aumentar a adesão? A gente começou a ir atrás das pessoas. Então, a gente simplesmente não esperava que elas viessem aos nossos eventos. Daí que a gente fez um projeto chamado Diretoria Itinerante, onde a diretoria da associação viaja para os hemocentros. Então, nós temos 5 hemocentros aqui no nosso estado. E de março de 2019 até fevereiro de 2020, nós fizemos 10 viagens, 2 em cada hemocentro. Nós percorremos, em média, 4.000 quilômetros, né, em todas essas 10 viagens. E o nosso objetivo era ir até o hemocentro e ter um momento de conversa com a equipe de tratamento para a gente conhecer a realidade deles, né, porque um dos objetivos de trabalho da nossa associação é trabalhar junto ao poder público na melhoria do atendimento. Então, a gente quer ouvir do profissional o que precisa para ele melhorar a situação de atendimento dele. E a gente também conversava com as pessoas da nossa comunidade, né, os hemofílicos e seus familiares. E lá a gente fazia apresentações em rodas de conversa, sempre que possível a gente fazia a roda, para deixar um ambiente mais informal, para não transformar em palestra, porque palestra muitas vezes acaba sendo muito entedia as pessoas, né? Então a gente tenta fazer em forma de bate-papo, em forma de conversa mesmo, e a gente levava assuntos que era a importância da profilaxia, porque embora a profilaxia esteja disponível, a gente também tem aqueles casos onde a pessoa não faz a profilaxia como deveria, muitas vezes por achar que não precisa fazer na frequência que tem que fazer. A gente também falava de artropatia, né, para a pessoa ter a consciência do quais são as consequências de não fazer a profilaxia corretamente, a importância da autoinfusão, que está relacionada com a profilaxia, e o tratamento da hepatite C, porque aqui no Brasil a gente tem um tratamento da hepatite C com um dos melhores protocolos que tem disponíveis, e é um tratamento totalmente gratuito, e muitas pessoas não sabem o seu diagnóstico, e por isso pode ter pessoas que têm hepatite C, o vírus da hepatite C, mas que não faz tratamento ainda. Então, a gente, através desse projeto Diretoria Itinerante, a gente ia até os hemocentros e a gente tentava quantificar a eficiência desse projeto. Então, a gente passava um questionário para o público antes da reunião, de maneira que ele fosse elencar de 0 a 5, sendo que 0 tem nenhum conhecimento e 5 ele tem muito conhecimento, o que ele sabia sobre profilaxia, hepatite C, artropatia, a importância da autoinfusão, por exemplo, preenchia de notas de 0 a 5 e depois da nossa palestra, quer dizer, nossa roda de conversa, ele era convidado a preencher novamente, para a gente verificar o quão informativo foi o conteúdo que a gente levou. Então, dessa maneira, a gente tentou não apenas esperar que as pessoas viessem até as nossas reuniões, que geralmente são na capital. A gente os membros da diretoria começaram a ir para os hemocentros que ficam mais afastados. Ok, parece um projeto muito bem pensado. E vocês conseguiram dessa forma trazer pessoas, trazer membros da comunidade para a vossa associação, que se tornaram membros ativos? Ou foi só uma questão de tentarem perceber até que ponto, qual era o nível de literacia quanto à sua patologia? Sim, a gente tinha os 2 objetivos. Transformar a pessoa no membro ativo é um grande desafio, né? Fazer com que a pessoa ela realmente interaja, que ela realmente converse, traga suas ideias, isso é difícil. Aqui no Brasil a gente tem o hábito de utilizar o WhatsApp para muitas coisas e nós temos um grupo de WhatsApp aqui da nossa comunidade. Então a gente tem hoje 140 pessoas no nosso grupo, no nosso estado, onde nós temos profissionais de 4 dos 5 hemocentros.
né? Então, essa é uma maneira mais rápida da gente trocar informação, porque a coisa acontece em tempo real. Onde, às vezes, o paciente tem uma dúvida, ou uma mãe tem uma dúvida, meu filho caiu, meu filho bateu a cabeça, meu filho está com uma dor no cotovelo, e ali a gente já entra em contato com o profissional para tentar esclarecer a dúvida mais rápido que for possível, ou então simplesmente orientar para ele ir no hemocentro. Porque isso acontece com bastante frequência também. As pessoas acham que elas podem se automedicar ou fazer o atendimento ali no WhatsApp. E é uma coisa que a nossa associação vai ter bastante cuidado. Procure hemocentro, ou se a gente tiver a sorte, um profissional que está ali acompanhando a conversa, ele pode entrar em contato privadamente com a pessoa e aí fazer esse contato. Ou seja, Uma orientação. nesse grupo do WhatsApp vocês têm pessoas com hemofilia, vocês têm cuidadores e vocês têm membros da classe médica. Sim, nós temos hematologista, psicólogo, enfermeiro, assistente social, No mesmo grupo do WhatsApp. no mesmo grupo de diferentes centros de tratamento. Não, isso é excelente. Isso é muito bom. Isso é muito bom e está muito relacionado com a nossa apresentação. Então, hoje a associação ela é bem vista pelos profissionais do Hemocentro, dos diferentes Hemocentros, porque a gente foi até eles. Então, a gente consegue mostrar o nosso trabalho. Que antigamente, e é claro que a gente consegue fazer isso porque a gente tem um projeto patrocinado, que agora a gente consegue viajar, porque antes a gente viajava com nossos próprios custos e tudo fica... fazer isso durante um longo período acaba sendo insustentável. Mas a partir do momento que nós temos um projeto patrocinado e nós estamos no estado territorialmente pequeno, né, como é o caso do Espírito Santo, as dificuldades... a gente supera essas dificuldades, né? Então, o que passa a ser uma dificuldade a partir de agora? Aumentar a adesão da nossa comunidade. Então, realmente fazer com que a pessoa compareça no Hemocentro. É daí que a gente tenta, no grupo de WhatsApp ou também no nosso grupo de Facebook, incentivar as pessoas, ligar para as pessoas, olha, aparece, a gente vai ter uma reunião tal dia para tratar de determinado assunto. Então, a gente fica nessa insistência. Né? Para algumas pessoas isso funciona realmente, né? E mesmo quando a gente não tem o público que a gente gostaria, a gente sempre fica com aquela lição. Foram 5 pessoas, mas de certa maneira, para aquelas 5 pessoas, foi muito importante. É claro que a gente gostaria que tivesse ido 20, 30, mas ainda assim a gente não desanima. E sempre na expectativa de, no próximo evento, ter mais. Mas a gente às vezes tem 15, 20 pessoas, o que é muito melhor. Sim, e o que tu dizes é verdade e tem que ser sempre uma das coisas que nós não podemos perder de vista, que é, ok, são só 2 pessoas ou são só 3, mas o trabalho continua a ser válido e não vamos desanimar por causa disso. De certa forma, tu, Francisco, já falaste sobre estratégias, que era a minha próxima pergunta, sobre as estratégias para resolver algumas dificuldades da adesão dos membros da comunidade. Eu vou passar a bola ao Nelson, aproveitar que ele está aqui ainda. Olá, Nelson. Eu se calhar ia pedir-te agora para falares sobre aquilo que há bocado ias dizer, porque eu acho que é uma boa estratégia de puxar à associação os seus membros. Sim, de fato, nós pensamos que a melhor forma de trazer os pacientes por perto da associação era criar um canal televisivo que possa ser transmitido através do WhatsApp, Facebook, Instagram, e com uma missão ainda no futuro de passarmos o canal para, se calhar, para Zap. Em off vamos conversar, José Antônio, para ver qual é a possibilidade de estarmos na Zap. E também noutras, assim como na DSTV. Esta iniciativa começou ao nível dos nossos colaboradores e como numa discussão em que queríamos perceber por que os nossos membros não aparecem. E muitas das vezes os membros sempre comentavam de algumas dificuldades de transporte, porque vivem muito distantes. A outra situação é que
deviam ter outras atividades, outras tarefas que é para o seu sustento, meios de vida e sustentáveis. Então, nós achamos que criando um canal, podíamos conseguir juntar no tempo que cada membro tiver, pudesse aparecer e partilhava a sua experiência ou se juntava à equipe para qualquer tipo de atividade que o canal oferecesse. E assim decidimos com fundos próprios comprar algum equipamento e estabelecemos o canal, que atualmente já está no ar, e contamos com mais ou menos 8, 9, 10 peças. E é um canal que fala de vários outros assuntos, e não só vai cingir-se à hemofilia e outros distúrbios hemorrágicos, mas também outros assuntos de interesse nacional. Mas queremos aproveitamos esse espaço para não estarmos a pagar as outras televisões, os custos são tão caros. Então, a partir da nossa televisão, que é Hemotelevisão, Hemotv, vamos difundir as mensagens. Veja só, Nuno, a partir do dia que lançamos a Hemotelevisão, tivemos um feedback que consideramos na associação dos melhores bons, porque percebemos que já conseguimos até avaliar estatisticamente os dados de quantas pessoas se interagem, quantas pessoas conseguem ter informações sobre a hemofilia dentro do programa Saúde e Bem-Estar, e um olhar ao cidadão, que também em algum momento retrata sobre essa doença, e não só outros assuntos. Então começamos a perceber que, afinal de contas, as pessoas já começam a perceber o que é hemofilia através deste canal. E não só, já vínhamos fazendo antes a divulgação de mensagens, de informações por via TV, a televisão de Moçambique, a STV, outros canais que cá em Moçambique existem. E mais um canal, este que está sendo gerido pela Associação Moçambicana de Hemofilia, veio impulsionar mais. Acreditamos que dentro de pouco tempo vamos atingir os 3 mil pacientes que ainda não conseguimos encontrar. 3 mil. Pronto, lá está. A questão do diagnóstico continua a ser um travão aí também em Moçambique. Eu vi algumas peças, eu vi 2 peças da HemoTV e aquilo pareceu-me mesmo muito bom. O nível de produção pareceu-me bastante bom. Vocês estão a divulgar principalmente no Facebook, é isso? Porque eu vi foi no Facebook, mas vocês... Estamos a divulgar em simultâneo no Facebook e o YouTube. Ok. Então, essa é uma boa estratégia também, e também mais um bom exemplo. Francisco, não sei se seria um projeto também a fazer no Espírito Santo, mas seria provavelmente uma boa ideia. Sim. A gente tem tentado fazer esses trabalhos de divulgação em mídia social e através da criação de vídeos. E principalmente agora nessa época de pandemia, porque essas viagens que a gente fazia, elas foram canceladas. A gente está planejando voltar nos próximos meses, mas por enquanto a gente tem feito tudo virtualmente. Então realmente é uma estratégia muito boa e que nesse momento talvez é a única estratégia. Sim, nesta altura. José António, em relação à LADA, à Liga dos Amigos, quais têm sido as vossas estratégias para não só chegarem junto da comunidade, mas depois trazer essas pessoas para as vossas atividades? Olha, um dos nossos trabalhos aqui para trazer mesmo o pessoal para cá tem sido mesmo a divulgação. O que acontece? Somos muito curiosos e também não só. Muitos já ouviram que existe a Liga, existe ali um grupo de pessoas que têm lutado para o melhor atendimento do pessoal que tem hemofilia.
uns até que nem sabem o que é hemofilia chegam para tentar saber o que é, mas tudo mesmo por meio da difusão, da divulgação, perdão, nos meios de comunicação. Porque o que acontece? Pessoas que querem participar de alguma coisa, ou assim dizer no geral. Pessoas ainda que querem, que já ouviram falar, tem um amigo ou tem um familiar que tem hemofilia, então querem fazer parte disto, fazer parte da vida disto, fazer parte das atividades dessa pessoa e até da organização. Então, uma das nossas melhores estratégias ainda tem sido a divulgação da doença, a divulgação da associação, né, da liga, que tem sido ainda a nossa arma. Por outra, é projeto. Nos projetos que temos em carteira, né, que se não fosse realmente a pandemia, a gente estaria bem encaminhado, mas também tem sido, por acaso, um meio de trazer os membros e até a população em parte, né, aquele pessoal próximo dos membros, o pessoal próximo das pessoas com hemofilia, de chegar até nós para trabalhar em participar das atividades. O que acontece? A gente divulga, a gente diz que temos um projeto em carteira, a gente temos várias tarefas nesse projeto e pessoas que têm muita força de vontade de querer participar, de querer ajudar. Então, isso também tem feito com que as pessoas agora, atualmente, né, ligar, então, como é que vai a associação, como é que vai as atividades, aquele projeto que vocês falaram, aquele trabalho que vocês têm que fazer, como é que vai, como é que podemos participar. Bom, tem tido esse feedback da população, dos associados, só que infelizmente ainda estamos com essas cercas cá em Angola e a gente não pode sair de Luanda. A Luanda está em cerca sanitária ainda em relação às outras províncias. Outras províncias já, o pessoal já circula de uma província para outra, mas Luanda ainda temos a cerca porque uma parte dos casos de corona, né, tem surgido da capital. Ok. Da capital. Então, mas pronto, esses dois pontos que eu disse cá, que é a divulgação e da atividade que a associação tem a nível nacional, atualmente ainda só para 2 províncias, que é o Ambo e Malange, né? Mas pronto, as pessoas já querem participar, já mostram o interesse. Ok. A divulgação é sempre uma forma de realmente chegar às pessoas. E desta forma, eu acho que de certa forma falaram os três da mesma coisa, de usar a divulgação como estratégia, embora cada um use métodos diferentes, mas acaba por ser forçosamente por passar por aí. Nós se calhar chegamos agora à altura das perguntas e temos algumas perguntas. Eu vou passar o microfone, digamos assim, ao José Caetano Martins, que é quem esteve a recolher as perguntas, e ele fará o favor de as dirigir. Caetano. Sim, então a primeira pergunta vai dirigida ao José António de Angola e ao Nelson Damião de Moçambique. Ou seja, para além da falta de informação referida, há utentes que já foram diagnosticados e que demoram muito tempo a deslocarem-se, portanto, ao hospital para fazer o tratamento, num episódio de emergência. E por vezes não têm verbas para pagar um táxi ou um transporte. Neste sentido, as vossas associações têm feito algum trabalho para combater esta dificuldade do distanciamento do hospital? António. Olha, nós cá temos esse problema, sim, temos esse problema. Muitas das vezes a informação de que o pessoal não tem condições para chegar até nós, chegam muito tarde. Então, mas temos sim, porque para começar só um hospital que atende esses casos. Depois, temos pessoas com hemofilia muito distante da capital, do próprio hospital, mesmo em Luanda, pessoas ainda muito distantes da cidade. Então tem grande dificuldade às vezes até de chegar. Para aqueles que estão fora de Luanda, pior ainda. Houve momentos que as mães eram obrigadas, os pais a deslocarem com os seus filhos da outra província para Luanda, para a capital, o que complicava mais ainda a situação. Eles já estavam em crise. A viagem é bastante turbulenta, porque condições via aérea não tem, então toda vez é via terrestre. As infraestruturas aqui são péssimas, então o pessoal chegava no hospital pior do que ele estava
quando estava lá em sua casa. Os que estão mais próximos não estão totalmente na cidade, propriamente na cidade, estão mais afastados da cidade, que também é necessário às vezes transporte, ou seja, custos, né, para poder chegar até o hospital, que também muitas das vezes dificulta porque temos famílias totalmente carentes com condições financeiras muito difícil, vou assim dizer. Então tem sido uma dificuldade muito grande. Desde que começou essa pandemia, por exemplo, a gente já agilizou para o pessoal que está fora de Luanda, as pessoas que a gente conhece que têm hemofilia, a gente já conseguiu. Eu tive a falar com o Kaonda, que era reunir condições de pegar e mandar os medicamentos para eles, uma vez que não conseguem sair daqui. Mas mesmo assim também não tem sido fácil. Não tem sido fácil, a gente vai recebendo ligações de pessoas Que eu acho que perdi contacto convosco. Ok. Um projeto. E conseguem levar o paciente para o hospital. O paciente não pode ficar o paciente não pode ficar em casa sem tratar o episódio de sangramento, porque corre o risco, na verdade, de perder a vida. Então, nós tentamos aproximar o paciente por essa via, criando núcleos, criando delegações provinciais ao nível nacional. Já temos a cobertura nacional. E não só, para além do Hospital Central de Maputo, que é o único centro de referência, nós fizemos a ligação, uma ponte de ligação entre o Hospital Central de Maputo, o Hospital Central de Nampula, o Hospital Central da Beira, e por forma a acelerar essa dinâmica de tratamento aos pacientes com hemofilia. E há uma ligação direta, eles estão sempre em contactos. E na cidade de Nampula, primeiro tenho a agradecer à doutora Rita, que se empenha, a doutora Rita Santos, que dá a todo o gás, esforça-se bastante para conseguir resolver os problemas dos pacientes que estão naquele ponto do país. E não há razão de queixa, e nem reclamação, e percebemos que nós estamos lá, né, para resolver as dificuldades desses pacientes. Portanto, nós estamos bem com relação a isso, e por esta via, por essa estratégia de estabelecimento de delegações provinciais. E essas nossas delegações, os nossos técnicos emergentes, facilitam-nos muito e mandam-nos sempre informação. São informações diárias. Ao fim de segunda a sexta-feira, em todas as sextas-feiras, nós temos recebido o balanço, fazemos o balanço semanal. E que cada província diz, tivemos estes problemas e conseguimos resolver. Se não conseguimos resolver, sempre temos que encontrar uma forma própria para resolver aquele problema. E para a medicação, para conseguirmos fazer chegar a medicação ao nível das províncias, nós conversamos com o HCM por forma que se faça uma requisição, e a Associação Moçambicana de Hemofilia é mesmo a organização que facilita o processo de fazer chegar esse medicamento ao paciente. Nós levamos o medicamento do Hospital Central e por via aérea, através do portador diário, nós conseguimos. São fundos locais, são os nossos fundos, nós pegamos os fundos e usamos isso para mandar o medicamento às províncias.
E não só, mas também fazemos o impossível. Trazemos o paciente da província para o Hospital Central fazer o doseamento de fator 8 e os outros exames de EPTT e PET. Então, com relação a isso, nós já estamos um pouco, eu acredito, um pouco avançado pela forma em que conseguimos nos comunicar, dialogar ao nível das unidades sanitárias, com profissionais de saúde e não só com os nossos próprios membros ao nível da base. Uma outra questão, de certa forma já foi um pouco respondida por todos, que era qual o interesse e viabilidade de tratamento ir ter connosco no nosso domicílio, para não haver tanto perda de tempo nas deslocações e evitando constrangimentos de tempo e financeiros, logísticos. Pronto, isto era de facto o ideal para todos. Já vimos aqui um pouco Angola e Moçambique têm algumas dificuldades. No caso do Brasil, Francisco, o tratamento chega a todos os pacientes, também já tinhas referido no início, ou ainda há alguma dificuldade, algum ponto no país que tenha mais dificuldades em chegar ao tratamento? Sim, temos dificuldade, principalmente para aqueles pacientes que são mais carentes. Então, para aquela pessoa que depende, que não tem carro próprio, então tem que pegar um ônibus para viajar 600, 800 quilômetros, realmente é uma grande dificuldade para essa pessoa. Então, o Brasil, com exceção de poucos estados que levam a medicação até a casa do paciente, a grande maioria dos pacientes precisam ir até o hemocentro para pegar a medicação. Então, para aqueles pacientes que têm um poder aquisitivo melhor, que têm o seu carro, que pode se afastar do trabalho, pegar a medicação não é um grande problema. Mas para aquele paciente que precisa pegar um ônibus, viajar um dia inteiro, muitas vezes fazer uma viagem 2 dias, tendo que pagar essa despesa, né, para esse paciente vai ser sim uma dificuldade. Então, embora a gente tenha a profilaxia disponível para todas as pessoas no Brasil, não vão ser todas as pessoas que vão ter as condições de fazer o tratamento ideal, ou então não são todas que vão ter a mesma facilidade para poder fazer esse tratamento. Tenho aqui mais uma pergunta dirigida para o José António. Neste momento, o que é mais necessário para aumentar a difusão de informações no interior da Angola? Olha, de princípio, para começar mesmo, uma das dificuldades que a gente tem é o acesso dos próprios meios de difusão. A gente manda carta, a gente faz um pedido e nós não nos são respondidos, não somos atendidos. A gente às vezes consegue isso por intermédio de conhecimentos. A gente tem um conhecido que trabalha ali, alguém que é solidário à causa e consegue nos dar acesso. Mas para o interior é mesmo custos e meios, né? Meios são os transportes. Cada vez há casos que é mesmo, às vezes, os 4x4, né? Os carros 4x4, porque o acesso mesmo já tem que ser com jipes. E por outra são os custos mesmo, que a gente até pode deslocar-se de uma província para outra, às vezes é necessário mesmo custos, porque pronto, a gente pode até deslocar-se em condições próprias, mas às vezes é para mantermos lá os dias que tem que ficar lá, porque leva mesmo dia para a gente deslocar-se de um ponto para o outro, questão da alimentação, água, então são mesmo custos e meio transporte também, transporte para deslocação, principalmente para a gente sair, para ir mesmo mais para o interior mesmo, porque as estradas cá são limitadas mesmo. A gente pode ter saído de uma província para outra de voo ou de transporte, mas depois dali para o interior fica mais difícil. Fica mais difícil mesmo. Se a gente tiver transporte próprio, Não, é porque então, ele essa tem sido a grande dificuldade. Lá em Capanema. Ok. Entretanto, tenho aqui uma pergunta dirigida para o Francisco. Eu estava aqui a tentar perceber quem é que... É Cristiano. É Cristiano, que tem o sol igual. Ontem a Emília veio aí para cá. Exatamente. Vamos lá. Ok, assim está melhor. A pergunta era, que eu estava aqui a seguir, era
Só um momento, por favor. Era dirigida ao Francisco e esta pergunta tem rasteira, Francisco. Como tem sido a questão do Brasil estar sem ministro da Saúde há meses? Sim, a gente está sem ministro de saúde há meses. É um problema para inúmeras áreas, eu acredito, mas no momento não afetou em nada o tratamento da hemofilia. Então a gente continua tendo... o tratamento da hemofilia não foi afetado até o momento e a gente não tem visto no cenário de curto prazo motivos para acreditar que o tratamento possa sofrer algum impacto. Então, para a hemofilia, a gente não teve, até o momento, nenhuma situação que pudesse se tornar mais grave. A gente teve algumas situações de dificuldade de recebimento de fator 9, mas até onde a gente sabe isso foi um problema de assinatura de contrato, mas que já está sendo resolvida e que até onde a gente sabe esse problema já foi contornado. Mas eu também não acredito que tenha sido um problema de falta de ministro de saúde. A gente tem um representante interino que tem feito às vezes de ministro, né? Mas como eu disse, para a hemofilia até o momento a gente não sofreu um impacto ainda. Para já é tudo quanto a questões, Nuno, é contigo. Obrigado, Caetano. Eu penso que o nosso tempo está a chegar ao fim. Eu acho que até já ultrapassámos um pouco. A conversa estava boa, portanto, acho que ninguém vai levar a mal. Mas realmente temos de terminar. E eu quero agradecer ao Nelson, ao José António e ao Francisco por terem aceitado o nosso convite. Agradecer também a todos os que se ligaram para assistir a este webinar. Este webinar teve o apoio da Novo Nordisk, da Optapharma, da Pfizer e da Roche, a quem também agradecemos. Relembro também que a APH vai continuar com estes webinars até o final do ano. Setembro vai ser um mês bastante animado. Teremos a conferência virtual de jovens nos dias 11, 12 e 13. No dia 28 vamos fazer um webinar sobre a atividade física nos adultos e alguns durante o mês de setembro ou mesmo no início de outubro, um webinar que já está preparado sobre o ingresso na escola e o regresso às aulas. Portanto, continuamos... Peço desculpa, eu cometi aqui uma gafe e fui chamada a atenção. Falta-me uma questão só, é muito rápida. Ok, Caetano, vai, avança. No caso das pessoas com inibidores, estão quantificadas nos vários países? Moçambique, Angola e Brasil? Sim, bom, posso começar? Sim. À vontade. No Brasil existe um cadastro de todas as pessoas com coagulopatias, não só de hemofilia, doença de von Willebrand, deficiente de fator 10, 7 e assim, e também das pessoas que possuem inibidor. Então existe um cadastro, inclusive das pessoas que fazem imunotolerância. Olha, em Angola nós temos apenas um caso, nada confirmado ainda, porque ainda não dispomos de meios para confirmação técnica, mas temos um caso sim que é muito próximo de nós. Nelson. Para Moçambique estão confirmados 5 casos, dos quais 2 casos foram confirmados fora do país, na África do Sul. Os outros 3 são mesmo diagnosticados cá em Moçambique, no Hospital Central. E estão a ser acompanhados nos seus tratamentos? Sim, já iniciaram com o tratamento. Foi feita, pensou no final do mês passado, uma requisição à Federação Mundial para ver se nos fornece o anti-inibidores. Ok, agora sim, Nuno. Obrigado. Pronto, só para terminar, agradeço mais uma vez a presença de todos. Eu acho que foi uma sessão interessante.
permitiu-nos conhecer realidades que de outra forma seria mais difícil. O José António e o Nelson já estiveram cá no nosso congresso e voltariam a estar provavelmente cá no nosso congresso este ano, mas devido ao Covid, esta situação, de certa forma, fazemos aqui uma simulação do que seria uma conversa presencial e uma mesa redonda presencial. São sempre realidades que interessa conhecer, também para ficarmos a conhecer um pouco melhor a nossa e percebermos muito bem o nosso contexto, percebendo também que existem outros contextos também e com dificuldades diferentes, mas como disse no início, tudo o que nós queremos fazer é o mesmo, é o acesso ao tratamento, é conseguir uma melhor qualidade de vida e termos essa vida e todos os nossos sonhos que sejam e tudo aquilo que ambicionamos seja possível e tão possível quanto é à maioria das pessoas. Agradeço a todos mais uma vez, não se esqueçam, o mês de setembro vai haver muita animação, digamos assim, virtual, aqui na nossa arena, com a APH, com vários eventos. Muito obrigado a todos, tudo a correr bem. Obrigado. Tarde e obrigado por estarem connosco. Obrigado.